sagrado, é o meu sagrado, o mais valioso que eu posso te dar. Recebe a minha adoração, meu coração. Recebe o meu coração, meu sagrado, é o meu sagrado, o mais valioso que eu posso te dar. É tanta graça, né, gente, que eu queria partilhar com você justamente isso, que é para nós encontrarmos Jesus. O que foi para nós um dia encontrar Jesus? Nós quem? Nós, eu, Tiago e o Padre Roger, que trazemos esse projeto de Deus, que é o Encontramos o Cristo. A gente, em cada encontro, em cada momento que estamos juntos, nos preparamos, escrevemos, estudamos, mas Deus tem os seus caminhos e faz tudo. Deus tem os seus caminhos e muda todas as coisas. Isso é bom demais, porque a gente se sente assim, com uma pena nas mãos de Deus, e Ele vai nos levando. O Encontramos o Cristo nasceu de uma decisão do ano passado que eu tomei de não gravar um CD solo. Os meus irmãos sabem, o Tiago e o Padre, porque eu disse isso para eles, mas eu nunca disse, nunca partilhei exatamente isso. Ano passado, eu tinha um projeto no Departamento de Audiovisuais da Canção Nova de gravar um CD e ser lançado no Osana Brasil, né? Que acontece, é um evento que acontece em dezembro, um evento muito esperado. E esse projeto estava condicionado para ser lançado neste acampamento, Osana Brasil. Mas ao longo do ano, vivendo muitas situações e rezando a Deus, eu sentia que não era o momento de eu gravar. Que eu não estava totalmente imbuída, envolvida. Embora Deus tinha me dado as canções, embora Deus tinha me dado algumas inspirações, alguns direcionamentos, mas eu não estava pronta. E aí, quando me chamaram para então eu poder expressar o meu projeto, eu fui com outra proposta. Eu disse: olha, não estou preparada. Eu sinto que não é a hora. Isso para alguém que tem uma carreira, vamos dizer assim, né? E tem uma possibilidade de gravar um CD, mais um CD. Eu que já tinha gravado tantos aqui na Canção Nova, não muitos, mas alguns para evangelizar. E nunca tive pretensão de vir para a Canção Nova para cantar. Eu só queria ser de Deus. Até quando eu entrei, nunca tinha falado com ninguém que eu cantava, quando eu fazia meu caminho vocacional, porque eu achava assim, se eles descobrirem que eu sou cantora, acho que eles não vão me deixar entrar, porque eles vão achar que eu estou querendo ser da Canção Nova para poder cantar. Então, eu não falei. Só aqui, quando eu cheguei aqui, que eu revelei o meu dom de uma forma inusitada e no meu discipulado mesmo, enfim. Então, eu não tive essa pretensão de vir para a Canção Nova e gravar tantos CDs. Mas, para uma pessoa que já está na caminhada, para muitos cantores que querem revelar o seu dom, o CD é um registro. E o quanto seria importante? Eu estava trabalhando para isso. Uma vez que você grava e Deus te abençoa e você continua nesse caminho, Deus vai dando inspirações por causa de um povo, por causa de vocês. Eu não gravo por mim. Eu não gravo para mim. Eu muitas vezes não faço nem o meu gosto, mas eu faço aquilo que Deus quer. Eu tento colher do coração de Deus aquilo que Ele quer para alcançar o seu coração. É assim que eu faço
os meus trabalhos. Então, nesse eu sentia dessa forma. E aí eu falei, olha, não estou pronta. E aí eles vieram com uma contraproposta. Porque nós tínhamos um programa que se chamava de Mãos Unidas. Ele não existe mais, na TV Canção Nova, que acontecia todas as segundas-feiras, às 8 horas, onde eu, Tiago Tomé e o padre Roger Luiz apresentávamos. E a dinâmica do programa era música, oração, palavra. Falávamos do projeto da Minha Almas na primeira parte do programa, e na segunda parte nós fazíamos o que nós aprendemos na Canção Nova. A palavra proclamada, a música em função da palavra e a oração. E como era gostoso, como é bom a gente viver essa dinâmica. E eles vieram com essa proposta de nós transformarmos no CD aquilo que a gente vivia no programa. Nossa, o meu coração já ficou assim, muito feliz. Aquilo caiu mesmo no meu coração, porque com o meu DVD Barco à Vela, eu sentia que naqueles momentos de oração, foram os momentos onde até hoje eu recebo mais números de testemunhos. E quando eu gravei o DVD, eu disse para a produção, eu quero rezar nesse DVD. Eu não quero só cantar, eu quero rezar. Fazer a música, algumas músicas, rezei, Deus me mostrou as músicas que Ele queria que eu rezasse ali no DVD. Então eu quero fazer no DVD momentos de oração. E eu já estava sentindo no meu coração que o meu próximo trabalho também deveria ser assim. Algumas músicas eu deveria cantar e rezar, mesmo que fosse um CD. Quando eles então me falaram que era para a gente fazer aquela dinâmica do programa, eu acolhi com muita alegria. Só que o padre e o Tiago não estavam comigo. Então eu disse, posso falar com eles, posso comunicá-los, posso então ver todas as coisas, porque eu sinto que esse é o caminho. Claro, aí eu fui até o padre, ao Tiago, e falei, nós vamos gravar um CD. E aí, depois a gente foi conversando mais sobre o assunto, eles ficaram muito felizes também, ficaram assustados, porque imagina, nenhum de nós esperamos vir para cá para fazer isso, mas fazemos porque Deus nos deu o dom, Deus nos concedeu assim, e a nossa missão é essa, evangelizar, das formas como Deus nos concede, pelos meios de comunicação, pelos CDs, pelos livros e tudo mais. Isso que eu já expliquei para vocês. Então, para eles também foi uma novidade, foi um desafio, e nós assumimos. Fomos rezar então, e a passagem que o Senhor nos deu foi essa, que o padre trouxe na adoração. Então o Senhor queria, através desse trabalho, para colher de Deus então a sua vontade, para tocar o seu coração, Deus nos revelou que era isso que Ele queria. Que através desse CD nós levássemos as pessoas a terem um encontro pessoal com Jesus. Um encontro ou um reencontro. Porque muitos de nós já tivemos esse encontro pessoal com Jesus, não é mesmo? Aquele dia, naquele encontro, aquela música que você escutou, aquela pregação que você ouviu, e ali você foi impactado pela graça de Deus, pelo amor de Deus, e naquele dia você se decidiu, não, aqui basta, para trás, vida velha, a partir de hoje uma vida nova. Um marco, houve um marco, e o encontro pessoal com Jesus é assim, é um divisor de águas, o antes e o depois deste encontro. Porém, existiam aqueles que nunca tiveram esse encontro. Perdidos. E aí eu vou chegar onde eu quero chegar, nesse primeiro momento, que se chama fui alcançado pelo amor do Pai. Muitos ainda estão perdidos, muitos ainda tentam saciar sua sede, a sede da alma, esse vazio com as drogas, com a bebida, com a imoralidade, com lugares onde Deus não está. E nós tínhamos essa preocupação com esses que não tiveram o encontro pessoal e com aqueles que já tiveram, como nós, como talvez você, porque todos nós precisamos nos encontrar com Ele, todos os dias, todos os instantes, em cada situação que é apresentada, em cada prova apresentada, ali eu me decido, eu quero encontrar-me contigo, Jesus, porque Ele está no meio de nós, Ele caminha no meio de nós. Pronto, sabíamos que era isso. Deus tinha um objetivo, fazer com que o povo tivesse um encontro ou um reencontro com Ele.
Como se dará então todas as coisas? Porque a forma que a gente tinha para a condução era música, oração e proclamação da palavra. E um dia nós conversando, lá na gravadora da Canção Nova, eu pensei e lembrei daquilo que eu aprendi na renovação carismática, que também é a nossa missão aqui na Canção Nova, de levar o povo, através da evangelização, a ter um encontro pessoal com Jesus, através do batismo no Espírito Santo, e preparar este povo, um povo bem disposto para a segunda vida de Cristo. Eu me recordei daquilo que eu fui vivendo nos meus inícios de caminhada após o meu encontro pessoal com Jesus, que era a experiência de oração, que era o seminário de vida no Espírito, de uma pregação querigmática, onde nós falávamos e ouvimos e fizemos a experiência com o amor do Pai, pecado e salvação, senhoria de Jesus, batismo no Espírito Santo, cura interior, a vida em comunidade. E eu falei isso para os dois, e eles, não é isso, é inspiração, vamos assim. E aí nós escolhemos os temas, as passagens bíblicas, reduzimos, compactamos alguns temas para que coubesse no CD. A princípio seria um CD com um CD apenas, mas depois nós vimos que precisava dar mais tempo para a oração e se tornou um CD duplo. Sentíamos também que precisava ser diante de Jesus, já que encontramos o Cristo, tinha que ter Ele, né? Ele conduzindo e todas as orações diante dele. E assim surgiu esse CD, que você talvez já tenha, talvez você, porque escutou, porque adquiriu, porque alguém te deu de presente, você quis estar aqui, ou você que nem sabia de tudo isso, mas valeu a pena ouvir, valeu a pena conhecer a história daquilo que a gente faz aqui na Canção Nova. Tudo não é acaso. O que nós fazemos aqui não é uma coisa pensada, uma coisa simplesmente técnica. Sim, nós temos os profissionais, mas é algo que sai do coração de Deus. É algo que tem, em primeiro lugar, a iniciativa dEle, a vontade dEle. E assim é a nossa história de salvação. Assim é a nossa história com esse Deus apaixonado. Esse Deus que faz de tudo, que encontra formas e formas para nos dizer, eu te amo. Que usa de um CD, que usa de uma palestra, que usa de um livro para dizer, eu quero você, eu te amo demais. Não importa a sua vida, não importa o seu pecado, não importa o que você fez essa noite, essa madrugada, não importa o que você fez a semana passada, não importa o que você tem feito a sua vida inteira, é você mesmo que eu quero. É assim o amor de Deus. Sempre a iniciativa é dele. E que alegria para nós, Canção Nova, ainda podermos fazer essa experiência. Poder falar para você de um Deus que a gente vive, de um Deus que a gente experimenta, um Deus que a gente encontrou um dia e que não quer ficar calado, quer dizer para você dele, quer falar dele para você, quer testemunhar. Há poucos dias eu estava testemunhando aqui o meu segundo encontro com Jesus, os meus vários encontros com Jesus, os esbarrões que eu tenho dado e Ele tem dado em mim. E eu encerrava aquele testemunho no acampamento Fortes na Tribulação com essa música que eu cantei agora na adoração. Foi o meu segundo encontro com Jesus, mas houve um primeiro. Eu estava fora, estava longe, estava afastada, estava na lama, eu estava no lodo, eu estava na sujeira. E Deus foi lá. Com seu infinito amor, Ele foi lá. Com a sua misericórdia, Ele foi lá. Aliás, Ele nunca tirou os olhos de mim. O Senhor nunca tirou os olhos de mim. Desde o meu nascimento, quanta prova. Na barriga da minha mãe teve quedas, caiu. Meu pai viajava muito. Eu sou a primeira filha, portanto a mais velha. Tenho mais 2 irmãos. E minha mãe foi ao hospital umas 3 vezes para eu nascer. E sentia, e o médico dizia, não está na hora, não está na hora. Eu sei que
Depois de tudo, passaram-se 15 dias. Eu fiquei 9 meses e 15 dias na barriga da minha mãe. Quando eu nasci roxa, com um cordão umbilical amarrado no meu pescoço, enforcada, que tinha passado da hora. Nessa última vez que minha mãe foi no hospital, ela disse: olha, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, enquanto essa neném não nascer. E aí, quando ela decidiu então, e falou isso lá, descobriu que o médico dela, que acompanhou todo o pré-natal, tinha viajado. Quem ia fazer o parto era um jovem, um residente. Quando então entrou para a sala de cirurgia, que tinha que ser cesárea, faltou luz no hospital. Já estão vendo, né? Estão percebendo? Faltou luz no hospital. Foi a luz de velas. Meu nascimento foi a luz de velas. Meu pai era caminhoneiro, viajava muito. Então não pôde estar ali. Eu nasci nessas condições. Você acha que Deus não tinha um olhar sobre mim? Um olhar especial sobre mim? Claro que tinha, claro que tem, eu reconheço isso. Eu preciso dizer para você, Deus estava lá, desde o ventre da minha mãe, desde o útero ali me formando, me desejando, sonhando comigo. E minha mãe muito firme, muito decidida. Sofreu durante a sua gestação? Claro que sofreu, a ausência também do meu pai, mas foi até o fim. Lutou por aquela vida. E quando chegou no hospital, estava vendo que estava tudo, mais uma vez ia ter que voltar. Não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Vai nascer, é hoje. Não pode passar. Em tudo isso, a mão de Deus, o olhar de Deus sobre mim. Tive minha infância numa cidade Serra, que eu sou do Espírito Santo. Depois, com meus 4 anos, fomos para Vitória. Morava em casa, depois fui morar em apartamento. E aí, não existia igreja na minha cidade. Ou melhor, naquele bairro. A igreja mesmo, estrutura. O padre, ele ia nas escolas para dar catequese para as crianças. E formou um grupo de catequistas e iam nas escolas para dar essas catequeses. Na época eu tinha por volta dos 6 anos, e eu me recordo dele lá dizendo: olha, vocês vão levar um bilhetinho para casa para vocês perguntarem aos seus pais se vocês querem fazer catequese, porque a catequese vai acontecer no final da aula, um dia na semana. E eu achei aquilo tão interessante, ainda pequenininha, e eu mesma matriculei. Minha mãe trabalhava muito, meu pai também, e eu comecei a fazer a catequese. E enquanto acontecia essa dinâmica do padre nas escolas, ao mesmo tempo estava sendo edificada a igreja no meu bairro, Igreja São Francisco de Assis, Paróquia São Francisco de Assis. Estava sendo construída. Mas a catequese acontecia nas escolas e eu fazia parte desse grupo. E eu era muito para frente, eu era muito comunicadora, tinha iniciativas, participava muito, dançava, gostava de cantar, já era líder, já tinha os traços de liderança. Até eu fazer a minha primeira Eucaristia, por conta dessas minhas iniciativas, né? Então eu fiz a primeira Eucaristia mais nova do que eu esperava. Era para fazer com 13 anos, então as catequistas viam que eu era mais para frente, mais madura, vamos dizer assim, e aí eu fiz a primeira comunhão com 11 anos. E imediatamente fui para o grupo de adolescentes. Indo para o grupo de adolescentes, meu grupo, então, de amigos, começou a aumentar. E também, aquela fase de adolescência, né? Eu a mais nova do grupo, porque feito a primeira Eucaristia, então, com mais nova, então eu ingressei no grupo de adolescentes mais nova também. Era mais novinha, mas já tinha um corpo de mais velha. E eu me infiltrava, eu sempre estava com eles ali. Até que o grupo acontecia aos sábados. Eu comecei a, então, com os mais velhos, ir para lugares de pessoas mais velhas. Então, sempre quando acabava o grupo, a gente ia para um barzinho, ali a gente tocava violão, e era muito legal. Mas começou a ter aquelas rodinhas de cerveja,
E eu comecei a experimentar, comecei a beber. Depois chupava uma balinha para a mãe desconfiar, para o pai desconfiar. Era um chicletinho. E aí chegava em casa, de boa, tranquilo. Só que todo sábado era assim. E eu fui gostando daquilo. Por outro lado, minha mãe trabalhando muito, meu pai também. A gente sempre foi muito cuidado, bem cuidado por eles. Eles sempre se empenharam a dar para nós o melhor, para mim e para os meus irmãos. Escola, roupa, comida. A gente nunca ficou um ano sem passear. Final de ano, meu pai juntava todo ano aquele dinheirinho, uma parte do salário, porque todo final de ano a gente tinha que passar férias num lugar legal. Então eu via o amor dos meus pais, a dedicação deles nesse sentido, em nos dar coisas, nos dar o melhor, talvez aquilo que eles nunca tiveram, e dar para nós aquilo que eles achavam e pensavam que seria bom, e era, mas muito ausente. Então aquilo que eu não encontrava em casa, talvez um diálogo, talvez uma conversa, talvez um carinho, talvez a atenção, eu tinha sim a boa escola, eu tinha sim o restaurante, a pizza, mas eu não tinha aquilo que no fundo eu queria de verdade, eu e os meus irmãos. Eles estavam errados? Não, eles tinham uma boa intenção, mas esqueceram do essencial, do mais importante, a presença. Então fui crescendo assim, fui desenvolvendo a minha tal adolescência assim, até que minha mãe começou a desconfiar, porque eu comecei a chegar mais tarde, porque eu comecei a beber mais, porque eu comecei a me embriagar. Então que tinha que esperar passar o grau da bebida para voltar para casa. E ela já começou a encrencar. E aí você já sabe como que é um adolescente, quando é barrado naquilo que ele gosta de fazer e quer fazer. Tem gente assim. E eu comecei a me revoltar. Que negócio é esse? Por que todo mundo pode e eu não posso? E comecei a enfrentar. Não, que isso? Ah, tá, então agora a senhora quer mandar em mim. A senhora não fica em casa. Eu quero sair, eu quero curtir. Então, eu comecei a mentir. Comecei a falar que ia para um lugar, dali eu passava para outro. E bebia demais, e brigava em casa, e depois descontava na bebida. E minha mãe ia atrás de mim, meu pai ia também. Eu morria de vergonha, morria de raiva também. E aí enfrentava os dois. Chegava em casa, era só discussão, só gritaria. E as coisas começaram a aumentar e crescer. No canto da sala da minha casa, tinha aqueles barzinhos. E tinha bebida ali. Meu pai não era de beber assim. Mas tomava sua cerveja, mas de beber era mais por enfeite. Só que é uma armadilha aquilo ali, né? Porque às vezes que eu não podia sair de casa, minha mãe não deixava eu sair, eu ia para lá. Pegava 1 litro de alguma coisa, levava para o meu quarto, trancava a porta e mandava ver. Porque a minha revolta era tão grande que eu tinha que fazer alguma coisa para me acalmar, para poder dormir, para apagar, para passar rápido aquele momento. Então eu descontava assim. E eles não sabiam fazer isso escondido, porque aquilo ali também era de enfeite, então ninguém percebia. Só que com isso, eu comecei a ter uma dependência. Nessa época eu tinha 13 para 14 anos. E aí, quando eu saía, já bebia. Quando eu não podia sair, bebia dentro de casa. Quando eu voltava a sair, quando eu podia sair, eu não aproveitava bem a liberdade e aquilo que minha mãe, a confiança da minha mãe. Então eu aprontava mesmo. E aí começaram os namoros, começou a ficar com um, ficar com outro. E aí misturando bebida com namoro. Depois veio o cigarro. Comecei a fumar também, tudo escondido, ou achando que estava escondido. Só que eu tenho alergia a cigarro, aí tive uma complicação. Fui parar no hospital com um princípio de pneumonia, uma suspeita de pneumonia. Aí o médico disse, olha, né, falou para o meu pai, que meu pai que foi me levar. Enfim, comecei a tomar xarope para poder tratar aquela crise de tosse.
por causa da alergia ao cigarro. E aí eu comecei a criar dependência ao xarope. Então, incluí no meu cardápio alcoólico, tóxico, o xarope. E comecei a ter uma dependência também para o xarope. Então, às vezes eu ia para a escola, eu chegava tremendo na sala de aula e tinha que simular uma tosse no posto médico e dizer, olha, preciso tomar xarope porque... Ou melhor, eu estou tossindo e tal, e um pouquinho já me acalmava. Bebida, eu saía da escola, ia para o bar beber com os amigos, ou ia sozinha mesmo, porque aquilo que aparentemente era uma carência de pai e mãe, passou a ser um vício. E eu continuando nesse ciclo, saindo, mentindo, chegando de madrugada, ou nem chegando em casa, por muitas vezes os meus amigos que me levavam para esses lugares, esses amigos, né, tais amigos, que me levavam para esses lugares, chegavam a um determinado momento que eu bebia tanto, que eu bebia até cair. Então eles me largavam lá. Mas eles tinham coragem de ligar ainda para minha casa e dizer assim, ó, vai lá buscar a Eliana em tal lugar, porque ela está lá. E nisso, meu pai e minha mãe, num desespero atrás de mim. Imagina, deixou eu sair, marcou um lugar comigo, não estava naquele lugar. E chamava a polícia e o hospital, e ligava para um, ligava para outro, ligava para aqueles amigos que tinham me levado, eles já estavam em casa, dormindo, e eu na rua ainda, mas sem saber onde eu estava. E meus pais, os dois, iam atrás de mim, deixavam os meninos em casa, meus irmãos em casa, sozinhos às vezes. Ou senão meu pai saía com os dois pequenininhos, ele contava, né, que um sentava num pé, sentava no outro, atrás de mim, para me buscar, para me encontrar. E aí, eu, muitas vezes, era acordada, né, deitada na mesa do bar, ou senão caída no chão, assim. Era acordada por meu pai chorando. Imagina a vergonha de um pai, né? Uma filha de 14, 15 anos. E aí meu pai, chorando, me pegava no colo e me levava para o hospital para tomar glicose. Muitas vezes. Minha mãe também já não sabia mais o que fazer. Mas foi nessa época que eles foram buscar a igreja. Porque eles eram católicos, mas não eram assíduos. Eles não eram frequentadores ou participantes. Então, diante dessa situação, eles foram buscar a Deus no encontro de casais. No dia que meus pais fizeram encontro de casais, eles chegaram no domingo. No domingo à noite eu saí, só voltei no outro dia. Era assim. Minha mãe do grupo de casais foi para o grupo de oração. E ali ela começou a ter a experiência dela com Deus mais fervorosamente, mais profundamente. E ali, no grupo de intercessão, começou a pedir para as pessoas rezarem por mim. Mas, ao mesmo tempo, a confusão em casa era enorme. Eu já não sabia mais o que fazer. Imagina, eu não sabia mais o que fazer por conta de toda essa dependência. Tive uma depressão. Tive insônia. Comecei a tomar medicamento para poder dormir. Aí, o que aconteceu? Era bebida, era o xarope e mais o medicamento. Eu só não morri porque Deus estava comigo. Tinha os seus olhos voltados para mim. Eu reconheço que eu estava nas mãos de Deus. Eu reconheço que desde o ventre da minha mãe, o Senhor já me amava, já me conduzia, já me desejava. Eu já era dele. É que as minhas escolhas, por inúmeros motivos, me fizeram ir para outro caminho. O erro é meu. Eu assumo. Ah, mas sua mãe... Não! Eles tiveram a boa intenção e com isso é deles. Mas da minha parte, eu errei. Porque a gente sempre, quando erra e peca, a gente sempre quer dar a culpa para o outro. A gente não assume. Olha, se eles não deram atenção, se eles não foram presença o suficiente, isso é com eles. Mas quantos não tiveram atenção e não tiveram presença de pai e mãe e continuaram a sua vida corretamente? Então, cada um responde pelos seus atos. E eu estou assumindo. E é assim que nós devemos ser. Assumir o nosso erro, reconhecer, eu pequei, eu errei.
e na vida que eu levava, com os namoros desregrados que eu tinha, eu preciso dizer, eu errei. Me envolvendo na droga, me envolvendo na bebida. Depois eu conheci a maconha. Tive a oportunidade de experimentar muitas outras drogas. Mas eu reconheço também que Deus estava ali me segurando. Deus estava ali. Ah, Eliana, então Deus não te preservou? Não, Deus me preservou da morte. Porque eu poderia ter morrido. Tinha festas que eu ia. Teve uma festa que eu fui que eu fiquei com 5 numa noite. Bebi tanto. Deus tinha um olhar sobre mim. E aí, minha mãe, já não sabendo o que fazer comigo, já não encontrando mais solução, ela foi e ouviu dizer, como eu também, de um encontro que ia acontecer na minha cidade, de jovens. E onde um padre, que cuidava de dependentes químicos, no sul, iria até a minha cidade para fazer esse encontro. O nome desse padre era Padre Léo. E aí, eu sabia, não conhecia, porque imagina, minha frequência na igreja era de farra. Não era de compromisso. Então eu sabia que ia ter aquele encontro, divulgaram lá no meu grupo de adolescentes, mas eu falei, não vou, não quero. E minha mãe rezou aquela semana inteirinha para que eu pudesse ir naquele retiro, porque ela acreditava, ali a Eliana vai mudar. Ela depositou toda a confiança dela, naquele retiro, se empenhou para que eu pudesse ir naquele retiro. E aí na sexta-feira, um dia que antecedia aquele encontro, que iria acontecer no sábado, era o aniversário da minha avó. E era aniversário de alguém, e aí ela disse assim, nós vamos lá visitar sua avó. Você vai? Não, não vou. Por que você não vai? Porque eu quero sair com fulano, que era o meu namorado. Porque eles não concordavam com aquele namoro. O cara era... coitado. Envolvia com droga, ajudava a traficar, enfim. Era uma pessoa muito barra pesada, mais que eu. E eu me encantei por aquele cara, achava que amava aquele cara. E aí, ela disse, com ele você não vai sair. Então, você não vai com a gente, então você vai ficar dentro de casa. Nessa época, eles já tinham haviam descoberto que aquele barzinho, aquele lugar onde tomava bebida e tudo mais, já tinham destruído aquilo tudo, já não tinha mais bebida em casa. Minha mãe já tinha pego algumas vezes cigarro dentro da minha gaveta, também maconha. E aí, o diálogo já era diferente. E eles já sabiam de tudo isso, já tinham feito essa descoberta. E pediu para que eu ficasse em casa. E eu queria sair, e ela disse, então você não vai sair com ele, então você fica dentro de casa. Tá bom, fiquei dentro de casa. Eu, vivendo tudo isso, eu tinha um gosto musical pelo rock pesado, e comecei a conhecer muitas coisas satânicas, esse rock, esse lado mais satânico, mais pesado. Então meu quarto era pichado, tinha caveira, tinha demônio, tinha skatista, tinha foto de um monte de coisas assim, feia, né? E aí, o meu som sempre ligado alto, no rock pesado. E eu liguei, minha mãe saiu, minha família saiu, eu fiquei em casa sozinha, então liguei o som numa altura, ouvindo aquela paulada na cabeça. E aí aquilo foi me instigando, foi me dando uma raiva muito grande da minha mãe de novo, diante de todas as discussões que a gente tinha, quando eu queria fazer uma coisa ela não deixava. Aí eu fui, aquela coisa crescendo dentro de mim, aí eu fui procurar alguma coisa para eu beber. Mas não tinha mais nada, porque eles já tinham destruído aquele barzinho, né? E eu fui na geladeira e achei um pouquinho de vinho, uma garrafa assim, a metade de uma garrafa de vinho. Mas aquilo era muito fraco para mim, que eu era acostumada a tomar cachaça, coisa
pesada, ainda mais com os remédios. Eles já tinham tirado de perto de mim. Aí eu fui embaixo, eu estava disposta até a tomar perfume, que era álcool. E eu fui embaixo da pia do banheiro e achei uma garrafa de álcool de cozinha. Peguei os dois, comecei a misturar. E aquele som pesado, e eu só tomando. E aí chegou numa hora que eu comecei a sentir falta de ar, comecei a tremer. E aí, naquela bagunça toda que era meu quarto, tinha uma imagenzinha de Nossa Senhora das Graças, que minha mãe tinha colocado ali naquele quarto, na minha prateleira. Vou explicar por que ela estava ali. Porque diante do desespero da minha mãe, ela foi uma vez se confessar, e o padre disse assim: minha filha, você não sabe mais o que fazer com sua filha, então entrega para Nossa Senhora. Compra uma imagem de Nossa Senhora, pode ser a que você quiser, é uma imagem, e coloca no quarto dessa sua filha. Minha mãe deve ter contado tudo para o padre, né? Coloca essa imagem lá no quarto da sua filha, nessa bagunça que a senhora falou. Porque uma hora ela vai olhar para aquela imagem e vai pensar assim: Nossa Senhora, existe uma mãe no céu e na terra que olha por mim. Ela vai se tocar. Coloca essa imagem lá dentro. E a gente não tinha esse costume na minha casa, porque meus pais eram católicos, lembra? Mas não eram ativos. E aí, a gente não tinha imagens, não tinha... Eu lembro da casa da minha madrinha, que tinha crucifixo, até eu, pequenininha, levava aquelas coisas para casa. Mas a minha casa não tinha, então minha mãe comprou e pôs lá no meu quarto. E embaixo da imagem, uma oração. Naquele momento que eu estava ali, com falta de ar, por causa daquilo que eu tinha tomado, e me tremendo, me debatendo já, e desespero, porque eu nunca tinha bebido, chegado naquele grau. Eu misturava as coisas, bebidas, mas eu não tinha, para ficar alegre, para vencer a timidez, para ficar com o cara, para dar em cima de um, para dar em cima do outro. Agora, daquele jeito nunca tinha ficado. E eu me desesperei, eu fiquei assustada. E aí, o que eu fiz? Fui na imagem. Eu vi aquilo ali na minha frente. E comecei a rezar aquela oração que estava embaixo. E de repente a minha visão apagou. Eu caí no chão e comecei a tremer, me debater no chão. E aí eu comecei a chamar por Jesus. Jesus, me salva, Jesus, me ajuda, estou morrendo. E eu vi mesmo assim uma luz que ia diminuindo. E aquilo ali me deu mais desespero ainda. Eu tive essa imagem, né? Porque eu não enxergava nada. Mas eu tive essa imagem de um escuro, no finalzinho uma luz que ia apagando. E aí nessa hora eu pensei, eu vou morrer. E comecei a clamar por Jesus. Aí fui me arrastando até a sala, onde tinha um telefone. Consegui ligar para uma amiga minha. Por graça de Deus, porque eu não estava enxergando, não estava sentindo, estava louca. E aí uma amiga foi lá com seus irmãos, me levaram para o hospital. Cheguei no hospital muito exaltada, e eles diziam que dentro do carro eu só chamava minha mãe, meu pai, eu quero minha mãe, eu quero meu pai. Uma coisa desesperada também. E aí eu cheguei tão exaltada lá que a polícia me algemou e aplicou um sedativo em mim. Aí eu apaguei de vez. E aí eles me transferiram para aquele hospital que estava acostumado. Os médicos já me conheciam. Quase todo final de semana eu estava lá tomando glicose. E aí o médico teve uma conversa muito séria com minha mãe. Até perguntou se eu estava grávida, mas eu não estava grávida. Porque eu tentei me matar. Então ele disse assim, olha, ela chegou num ponto que vocês agora quase perderam. O que está acontecendo? E aí consegui receber alta. Naquela mesma madrugada, que isso tudo aconteceu por volta das 6 horas até as 8 horas. Então, de madrugada eu já estava em casa. À noitinha já estava em casa. E no outro dia de manhã eu acordei, bem cedo, com aquela ressaca, né? E minha mãe estava na cozinha, lavando os pratos. Meu pai trabalhava também dia de sábado, meio período, e foi para o seu trabalho. Minha mãe ficou em casa conosco, comigo e com meus irmãos. Eu acordei e fui direto na cozinha e disse assim para ela, mãe, me leva no retiro. Ela assustou, porque ela tinha tentado, ela
quis me preservar durante toda aquela semana. Inclusive, ela não tinha deixado eu sair na sexta-feira, porque ela queria que eu estivesse bem para ir naquele retiro no sábado. Eu aprontei aquilo tudo. Ela disse, claro, eu vou te levar. E aí, deixou os meus irmãos dormindo e foi comigo até o ponto de ônibus. Aí chegou no ponto de ônibus, eu disse assim, olha, pode deixar aqui. Eu encontrei com um amigo do grupo de adolescentes, um rapaz que eu conhecia ali. Pode deixar que eu estou indo com ele. Ele está indo, eu vou com ele. E aí eu fui com ele, minha mãe voltou. E aí fui para aquele retiro. Eu não quis ficar com ninguém lá. Tinha muitas pessoas que eu conhecia, aqueles jovens que já trabalhavam e participavam comigo do grupo de adolescentes. Só que eu queria ficar sozinha. Eu queria pensar na minha vida, eu queria saber o que ia acontecer comigo. Eu não fui lá com essa intenção. Eu quero ter um encontro pessoal com Jesus. Vou encontrar com Deus. Não, eu não sabia nem o que estava me levando até lá. Eu não entendia muito, mas eu sabia que alguma força estava me levando para lá e eu fui determinada àquilo. Então quis ficar sentada, sozinha, na minha. Aí eu resolvi ligar para aquele rapaz com quem eu iria sair na noite anterior. Por quê? Aconteceu tudo aquilo e eu nem liguei para ele. Quando eu liguei para ele, ele começou a me xingar, me chamou de louca, desequilibrada e tudo, porque eu tinha feito aquilo, porque todo mundo já estava sabendo, que todo mundo sabia que eu era uma doida mesmo, que uma pessoa para fazer aquilo que eu tinha feito era uma pessoa maluca. E eu fiquei tão triste, fiquei tão arrasada com aquilo. O cara dizia que me amava. Nossa, eu já fiz tantas coisas loucas também com ele, né? Bebendo, fumando. E agora o cara fala isso de mim. Fiquei tão sentida, mas aquilo ainda sensibilizou ainda mais meu coração, porque eu chorei, fiquei muito mal, porque ele me xingou, me tratou muito mal. Mas aquilo não me fez voltar para trás. Aí eu criei mais força e falei assim, eu vou voltar para aquele ginásio. E fui para aquele ginásio. Quando cheguei no ginásio, isso já era depois do almoço, o padre, aquele tal de Padre Léo, disse assim, gente, jovens, tinha muitos jovens, gente, olha, nós tínhamos uma programação, mas eu já reuni a equipe aqui e disse para eles que nós vamos mudar a programação. Porque eu estou sentindo, Deus falou no meu coração que antes da missa a gente precisava fazer uma oração de cura interior. Aquilo me chamou a atenção, eu parei e falei assim, olha, e vamos chamar o Ministério de Música, vamos começar a cantar, e começaram a cantar, e nós vamos conduzir essa oração antes da missa. E ele dizia que muitos jovens que estavam ali estavam vivendo muitas coisas, muitas situações, na vida desregrada, na vida do sexo, da afetividade, da droga, da bebida, do vício, por conta de uma carência. Em primeiro lugar, a carência de Deus, o vazio de querer Deus e buscá-lo nessas coisas, achando que essas coisas estão preenchendo esse vazio. E outra situação era por causa da falta de perdão. Alguma coisa tinha acontecido na nossa vida que nos fazia preencher com essas coisas, com pessoas, toda a doença, toda a mágoa, todo o ressentimento do nosso coração. Nessa hora, eu já comecei a chorar, e chorar muito. Nessa hora, eu não entendi, mas chorava demais. Eu pensei assim comigo, eu nunca vi esse homem na minha vida. Eu nunca vi, nunca ouvi falar dele. E ele está descrevendo exatamente o que eu estou vivendo. Eu tinha 16 anos, hoje eu tenho 35. Eu nunca ouvi, ele está falando o que eu estou vivendo. Deus está nisso. Eu disse para Jesus, Senhor, a minha vida está assim. Eu nunca tinha rezado espontaneamente. Senhor, a minha vida está assim. Eu não aguento mais a vida que eu tenho.
Eu não aguento mais fazer meus pais sofrerem. Eu não aguento mais. Eu não aguento ser mais sofrimento para o meu pai e para minha mãe. E porque eu não aguento mais. Eu não encontrei ainda o que eu estou procurando. É um vazio em cima de vazio. Eu não aguento mais beber. Eu não aguento mais ser chamada de louca, de maluca. Eu não aguento mais. Entra na minha vida, mostra para mim o que está acontecendo. Mostra para mim, então, essas pessoas que eu devo perdoar, porque eu não aguento mais. Feche um pouquinho seus olhos, porque talvez você esteja assim, como eu estava naquele dia, não aguentando mais. Talvez você veio para cá, não porque você está envolvido com droga, ou talvez esteja numa vida desregrada, de sexo, de loucuras, de dependência física de alguém, dependência afetiva de alguém, ou dependência química. Eu não sei qual é a sua história. Eu não sei se você chegou aqui porque você não aguenta mais o marido que você tem, porque você não aguenta mais a esposa que você tem, porque você não aguenta mais os filhos que você tem, porque você não aguenta mais viver. Talvez você tenha chegado nesse ponto do qual eu cheguei naquele dia. Eu não aguento mais. E se você chegou, e se você está aqui, se você largou a sua cidade, o lugar onde você mora, a sua casinha, seu conforto, viajou tantas horas para estar aqui na Canção Nova, porque você entendeu que a Canção Nova pode ser essa ajuda, como aquele retiro foi para mim. E minha mãe pensava, vai ser a solução. E minha mãe rezou a semana inteira. Depois ela contou para mim, ela rezou, fez jejum, para que eu aceitasse naquele retiro. E em um dia antes, ela achou que estava tudo perdido, porque eu aprontei, eu bebi álcool de cozinha. Era para eu ter morrido. Imagina o desespero dela, depois de uma semana tentando, rezando, pedindo a Deus. E na sexta-feira, um dia antes, eu apronto aquilo. Imagina ela dizer para Deus, o Senhor me enganou, o Senhor desistiu, o Senhor me abandonou. Mas ela continuou acreditando. Talvez você tenha vindo para a Canção Nova porque alguém rezou por você. Uma semana, um mês, 2, 3, 5 anos, não sei quantos anos. Talvez você tenha vindo para cá porque você entendeu que esse retiro pode mudar o rumo da sua vida. Ou talvez você tenha vindo para cá porque você foi obrigado a vir. Não importa. Importa que você está aqui. Fecha seus olhos. Não olha para mim, não. Eu estou conversando com você. Eu estou te conduzindo, estou te conduzindo em oração já. Para você olhar para a sua vida, olhar para a sua história, olhar para o seu coração, olhar para os acontecimentos, aqueles que você sabe e aqueles que você não sabe, aqueles que você tem conhecimento e aqueles que você não tem conhecimento, porque nunca falaram para você, por exemplo, como foi a gestação da sua mãe, quando ela esperava por você, porque nunca falaram para você como foi a sua infância, porque muita coisa você não lembra, ou talvez você saiba muito bem, porque talvez tenha sido um sofrimento muito grande, porque na sua história há marcas de dor, de rejeição, há traumas, e você chegou até o dia de hoje e está aqui reconhecendo, eu não aguento mais. Que bom que você chegou, que bom que você chegou até aqui, que bom que você saiu da sua casa, que bom que você pagou meses para estar aqui, que bom que alguém te trouxe, que bom
que você veio de carro, ou veio de caminhão, ou veio de ônibus, ou veio de avião. Que bom que você subiu essa ladeira, cansado. Talvez você foi atormentado a noite inteira para não estar aqui no dia de hoje. Mas você veio, você chegou, você se determinou. Porque você quis? Não, porque uma graça, uma força muito maior do que você, algo muito mais forte do que você te atraiu até aqui. É algo que a gente não entende, é algo que não compreendemos, é algo sobrenatural. A graça de Deus é algo sobrenatural, porque é toda de Deus, não dá para entender mesmo. E o dia que nós quisermos compreender e entender os planos de Deus, os desígnios de Deus, a vontade de Deus, Deus vai deixar de ser Deus. Então não queira entender mesmo, só se entregue agora, abandone-se, deixe-se envolver por esse amor, por essa atmosfera de graça, de amor que está sobre nós. Você chegou nesse ponto. Se você chegou aí, mais uma vez eu digo, que bom, que bom. Você chegou a trancos e barrancos, se arrastando, caindo, levantando, embriagado, drogado, prostituído, mas você veio, você chegou. E se é assim que você está, angustiado, deprimido, sofrido, traído, traída, diga agora para o Senhor. E faça isso de forma livre. Sabe, como eu disse, eu estou só te ajudando. Nós estamos aqui só te ajudando. Mas a condição é abrir o coração. Se você não quiser, você é livre. Deus te ama e te respeita. Por isso que Ele te fez assim, livre. Porque Ele te ama. Se você não quiser, Ele vai te respeitar. Mas se você quer, Ele vai transformar a sua vida. Ele vai curar o seu coração. Ele vai libertar você. Se é isso que você quer, uma vida nova. Se é isso que você quer, proclamar que Jesus é o Senhor da sua vida, que Ele é o seu Salvador. Se você quer reconhecer que ao longo da sua história, tudo bem, quanto sofrimento, quanta dor, quanta luta, mas você consegue ver hoje então que Deus estava ali, encaminhando você, cuidando de você, com os olhos voltados para você, até você chegar nesse dia, nessa hora. Então abra mesmo o seu coração, não se detenha a abrir o coração, renda-se, renda-se, renda-se. Chegou o dia da salvação para você, chegou o momento da graça para você, chegou o grande dia para você. Renda-se. O amor de Deus está sendo derramado sobre todos nós e já está nos curando à medida que nós nos abrimos a Ele, à medida que nós aceitamos, à medida que nós alargamos as portas do coração. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, meu Deus. Porque nós não queremos voltar do jeito que nós chegamos. Eu tenho certeza que você não gastou tanto tempo, deixou tudo o que você tinha para fazer, para brincar, para passar o seu tempo. Não, eu tenho certeza que você veio para cá para ter um encontro com Cristo. Eu tenho certeza que você veio para a Canção Nova, veio para este lugar, porque você acredita que aqui Ele está e te esperava de braços abertos. Sim, o Senhor está de braços abertos e vai ao seu encontro agora. Ele vai na sua direção agora. Jesus Cristo, o amor do Pai,
Pai que amou tanto, tanto, que nos deu seu Filho para nos salvar. Este Pai que olhou para você, que teceu você no ventre da sua mãe, que conduziu a sua infância, que olhou para você, viu cada detalhe, cada momento, até os mais sofridos. Momentos da sua infância onde você viveu doença, perdas, surras, violência. Deus estava ali olhando, amando, preservando você. E ao longo de toda a sua história, o seu crescimento, Deus caminhando com você. Este Deus amou tanto o mundo que nos deu seu Filho, e Ele veio para salvar. Jesus tomou a nossa forma, o nosso jeito, o nosso cheiro, o nosso corpo, a forma que nós caminhamos, falamos, os sentimentos, em tudo como nós, menos no pecado, para nos salvar e para nos fazer entender e compreender a missão salvadora, o mistério da salvação de cada um de nós. É esse Deus, é esse Jesus, é esse Deus que tem um nome, que é Jesus, que abre os braços agora e vai à sua direção para te receber, do jeitinho como você está. É esse Deus que tem um nome e é Jesus, que vai agora ao seu encontro e te dizer: que bom que você veio. Eu esperei tanto esse momento. Você queria a salvação? Você queria a cura? Você queria a libertação? Eu muito mais, porque eu te amo. E você recebe agora o abraço desse Deus. E você recebe agora o abraço desse Deus, que não olha o seu tamanho, a sua cor, se você é gordo, se você é magro, como está o seu cabelo. Este Deus que olha para você e simplesmente te abraça. Ele que sabe dos seus pecados, sabe da sua miséria, sabe da sua fragilidade, porque Ele é especialista nisso. Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, mas sempre te respeitou. Este Deus te abraça agora. E por causa do pecado, a gente começa a feder. Desculpa dizer assim, mas a gente começa a feder. Imagine uma pessoa que vai, no seu desespero, chega ao ponto de comer lavagem de porcos. Você já foi a um lugar de criação de porcos? Eu já fui. É fedido, é nojento, dá ânsia. Imagine uma pessoa chegar nesse ponto. O pecado fez isso com muitos de nós, e nós nos encontramos assim. Mas Deus te ama tanto, que Ele te abraça dessa forma como você está. Ele te acolhe do jeito como você está, sujo, rasgado, ferido, com as feridas expostas. Eu digo essa sujeira da droga, digo essa sujeira da imoralidade, eu digo essa sujeira do vício, eu digo essa sujeira da contaminação desses lugares por onde você andou, dos trabalhos que você fez, das garrafadas que você tomou. Eu digo a sujeira dessa mente poluída, pornográfica que você tem. E meus irmãos, veja, eu não estou acusando você, eu estou só trazendo aquilo que é a nossa miséria, que é a minha miséria também. É o nosso pecado. É a única coisa que nós temos. Pecado.
E mesmo assim o Senhor te abraça. O Senhor te acolhe. E veja, talvez você não tenha mais essa vida, porque você já teve um encontro com Ele. Mas hoje Ele te abraça, e nesse abraço refaz você de todo o cansaço, de todo o desgaste que você teve ao longo desses anos caminhando com Ele, esperando nele. Todo o desgaste que você teve, porque mesmo depois do encontro, você se desviou, você se afastou. Mas para o Senhor, o que importa é que você voltou. Para o Senhor, o que importa é que você está aqui. Para o Senhor, o que é mais importante é que você voltou para casa. E aqui é o seu lugar. E Ele diz: aqui é o seu lugar. Solta a sua voz no Espírito. Pessoas que estão sentindo fortemente esse amor de Deus, esse abraço da volta, o acolhimento de Deus, Deus que te recebe, Deus que te acolhe, Deus que te abraça. Você que reconheceu também a vida que você tem, que não dá mais para continuar, que era necessário mesmo você dizer: eu não aguento mais, entra, Senhor, na minha vida. O Senhor recebeu essa decisão, o Senhor recebeu de você essa abertura de coração. Ele te abraça, Ele te acolhe, Ele te recebeu de verdade. O Senhor limpa você, o Senhor te dá vestes novas, o Senhor retira toda a roupa rasgada, o Senhor está curando as feridas, Ele toca no seu rosto, Ele toca em seus cabelos. O Senhor está curando muitos corações da rejeição, da ausência de pai, de mãe. Você que esperava um abraço do seu pai, toda a vida você esperou isso. Toda a vida você esperou um gesto de amor da sua mãe e você não recebeu. Tudo o que você esperava deles, você agora recebe do Senhor, neste abraço que o Senhor te dá. Tudo isso que gerou na sua vida, essa ausência de pai, de mãe, essa carência, você trazia um sentimento de aceitação, de ser aceito, de ser reconhecido, muito forte. Você se tornou uma pessoa egoísta. O Senhor está curando tudo isso. O Senhor está curando muita gente, muitas pessoas no ventre de suas mães. O Senhor está curando você lá no ventre da sua mãe, no 3º mês de gestação, quando ela descobriu que estava grávida e tentou já nesse mês abortar. Você nem sabia disso. É uma revelação, mas é de cura.
Senhor está curando você. O Senhor cura você. E a cura que Ele faz em você nesse terceiro mês de gestação, que hoje você é uma pessoa que sempre fica se sentindo excluída, se sentindo não desejada. Nos seus relacionamentos com as pessoas, você sempre desconfia das pessoas. Tudo isso tem um fundo, tem uma raiz. É lá no terceiro mês da sua gestação, quando sua mãe tentou te abortar, e ali você acuou, você se fechou no ventre. Mas o Senhor te quis, o Senhor te desejou e continuou te acompanhando. Louve e agradeça ao Senhor. Louvemos o Senhor, louvemos a Deus. Por todo o bem que Ele faz, que Ele fez e sempre fará nas nossas vidas. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada por toda a cura. Obrigada, Senhor, porque o Senhor, antes de nós, já estava aqui nos esperando, nos aguardando, aguardando o retorno, aguardando a volta para casa. Obrigada pelo abraço, obrigada pela cura. Obrigada, Senhor, porque muitos já disseram que nós não temos jeito, nós somos um caso perdido, mas para Ti, Senhor, tudo tem jeito. Para Ti, Senhor, nós somos mais que vencedores, porque somos Teus, Senhor, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor assim nos quer, porque o Senhor quer nos fazer felizes, o Senhor quer nos curar, o Senhor quer nos libertar, o Senhor nos dá dignidade, o Senhor nos justifica, o Senhor derrama sobre nós o Teu sangue poderoso para nos justificar. E obrigada, Senhor, porque somos salvos por Ti, porque hoje é o dia da nossa salvação, é o dia da volta, é o dia do recomeço, é o dia de começar tudo de novo. Obrigada, meu Deus. Vai ficando de pé e agradecendo a Deus pela visita, pela Sua misericórdia, pelo Seu amor, pela Sua providência, porque hoje é o dia da Sua volta e do recomeço. Mas eu voltei, pois eu sei que aqui é o meu lugar. Mas eu voltei, pois eu sei que sem Ti não posso ficar. CançãoNovaPlay.com. Assine já!